Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e nas nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e hoje nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre maravilhoso no qual estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 do nosso trimestre, lição esta que tem como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Esta lição será estudada no domingo do dia 9 de junho de 2024 em todas as nossas congregações da Assembleia de Deus. 9 de junho é o segundo domingo de junho, portanto, é comemorado o Dia do Pastor. O Dia do Pastor é o segundo domingo de junho. E aqui aproveito a oportunidade para parabenizar a todos os pastores que servem a Deus, que pastoreiam o rebanho de Deus conforme a vontade de Deus, especialmente aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, participam da Escola Bíblica Dominical e incentivam toda a sua igreja a participarem da Escola Bíblica Dominical. A lição 10 de hoje, o título é Desenvolvendo uma consciência de santidade. O textuário da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a verdade prática declara o seguinte: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 21. E a palavra-chave da nossa lição de hoje é santidade. É importante entendermos nesta lição que santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Deus possui muitos atributos. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, é soberano, é infinito, é justo, etc, etc. Mas também ele é santo. E o atributo da santidade de Deus é um dos atributos pelo qual Deus mais se revela aos homens. É um dos atributos muito exaltados na Bíblia Sagrada, para mostrar que o nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Criador, devemos ter essa consciência. E a lição de hoje, ela objetiva justamente desenvolver no crente essa consciência de que somos filhos de um Deus santo e nos relacionamos com um Deus santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo, tornar-se santo também para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a sua jornada para o céu. Tem um ditado aí que diz que diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Se nós andamos com Deus, como diz a Bíblia, devemos andar no Espírito, então nós devemos também viver uma vida santa. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. O segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E, por fim, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Meus irmãos, tópico 1 da nossa lição fala da perspectiva bíblica da santificação. No Antigo Testamento,
tem uma palavra hebraica que é traduzida por santidade. Essa palavra santidade no Antigo Testamento, no hebraico, traz a ideia de sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, a coisas, algo à parte, separado. Traz a ideia de consagrar, de santificar, preparar, de dedicar, de ser consagrado, ser santo, ser santificado e separado. Então, esse conceito de santidade na Bíblia está muito relacionado à separação, da separação. Separar daquilo que é imundo, daquilo que é impuro. Então, santo é aquele que é separado daquilo que é impuro. Em termos de adjetivo, santo significa que é o atributo e a qualidade de quem ou daquilo que foi santificado. Traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada a Deus. Inclusive, o povo de Israel no Antigo Testamento, Deus disse a eles em Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6, assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha palavra, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Deus falando ali em relação a Israel, a nação santa, um povo diferente, a propriedade peculiar, privativa de Deus, diferente, sugênere, um povo consagrado e separado. Então traz a ideia de que Deus escolheu, separou este povo. No Novo Testamento, o verbo santificar traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Então, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Inclusive, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Então, Deus é quem santifica o crente, Ele é quem nos torna santo. E a santidade, ela é exigida pela palavra de Deus. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida, porque esta é a vontade de Deus. Diz Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus quer que eu seja santo, Deus quer que você seja santo, Deus quer que sejamos santos, Deus quer que a sua igreja seja santa. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, inclusive esses versículos fazem parte da nossa leitura bíblica em classe. O apóstolo Pedro diz, citando Levítico, ele diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Mas por quê? Porque aquele que os chamou é santo, porque está escrito. Então Pedro cita Levítico dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Então nós temos o dever e a obrigação de sermos santos porque Deus é santo, porque o nosso Pai Celestial é santo, porque nós andamos com Deus, também devemos viver uma vida santa. E ser santo em toda a nossa maneira de viver, ou ser santo em tudo aquilo que fizermos, porque o nosso Deus é santo. Então, o crente, ele tem o compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele, sem esse estilo de vida santo, não podemos ver o Senhor. Hebreus 12 e 14 é muito claro. Busquem a santificação
sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a santificação, ou busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai entrar no reino de Deus, ninguém vai entrar no céu, ninguém será arrebatado às mansões celestiais se não viver uma vida santa, conforme preconiza a palavra de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Na Rádio Libertadora, FM 96.3, o programa EBD em Síntese vai ao ar das 8 às 9 da manhã. E nós louvamos a Deus porque na Rádio Libertadora estamos com o programa EBD em Síntese há muitos anos, há 13 anos que estamos, desde o início da Rádio Libertadora, que estamos com o programa EBD em Síntese todos os sábados pela manhã. E este programa tem sido bênção na vida de muitos irmãos. Aqui aproveito o dia para mandar os parabéns para todos os pastores da Assembleia de Deus em Mossoró e todos os pastores que nos acompanham no programa EBD em Síntese, especialmente aqueles que amam, se dedicam e se empenham em prol do trabalho da Escola Bíblica Dominical. Hoje, meus irmãos, estamos estudando a lição de número 10, lição que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Então, na nossa jornada aqui na Terra em direção a Canaã Celestial, devemos entender que devemos desenvolver uma consciência santa, uma consciência de santidade, porque a Bíblia diz que devemos seguir a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Como o nosso Deus é santo, então disse Pedro, sede santos, porque eu sou santo, citando o versículo da palavra de Deus lá em Levítico. Como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a vossa maneira de viver. Então o crente, à medida que vai se relacionando com Deus, à medida que vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andando no Espírito, vivendo no Espírito e sendo guiado pelo Espírito, ele vai desenvolvendo uma consciência de santidade, para que, diante da presença de Deus, ele tenha aquela reação semelhante a que teve Isaías, quando teve a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele teve uma consciência muito grande da santidade de Deus e do quanto ele também precisava ser santo. No tópico 2 da nossa lição, fala da santificação e seus estágios. Tópico 2.1, a realidade da santificação. A santificação, em relação à santificação, podemos afirmar que ela se trata de um ato, de um estado e de um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, segundo o nosso comentarista, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial ou posicional, santificação progressiva e a glorificação. Então é muito importante nós estudarmos com calma esses conceitos de santificação, porque existem vários aspectos da santificação que devemos aprender direitinho para que não haja nenhuma dúvida. O tópico 2.2 da nossa lição fala dos 3 estágios da santificação. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a santificação do crente inicia no novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é regenerada, ela nasce de novo e ela é declarada santa. É o que nós chamamos na teologia de santificação inicial
ou santificação posicional. Então, todo salvo, todo crente, assim que se converte a Cristo, ele é declarado santo. Ele passa a fazer parte do povo santo, da nação santa, da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Então, como a igreja do Senhor é santa, então o novo convertido, recém-convertido ao Senhor, ele é enxertado no corpo de Cristo e ele é declarado santo. Ele passa a fazer parte do povo santo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Observe que, quando Paulo fala dos destinatários da sua primeira carta aos Coríntios, ele chama os irmãos de santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aqui tem dois aspectos aqui da santificação. O primeiro é aos santificados em Cristo. Então ele está se referindo aqui à santificação inicial ou santificação posicional. Essa santificação posicional é um ato exclusivo de Deus. O crente não precisa fazer nada. Não é de responsabilidade do crente a santificação posicional. Por quê? Imediatamente após a nossa conversão a Cristo, ato contínuo, Deus nos enxerta no corpo de Cristo e nos declara santos. Porém, uma vez declarado santo, uma vez crente, uma vez membro do corpo de Cristo, nós vamos agora ingressar no estágio progressivo da santificação. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 1 e 2, depois de chamar os irmãos de Corinto de santificados em Cristo, disse também que eles são chamados para ser santos. Observe que os irmãos de Corinto já eram santificados em Cristo, mas também eram chamados para ser santos. Então, quando ele diz chamado para ser santo, ele está se referindo aqui à santificação progressiva, está se referindo ao processo contínuo e progressivo de santificação, conforme Paulo fala em 2 aos Coríntios 3 e 8, ele diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós, no processo de santificação progressiva, estamos sendo lapidados, estamos sendo transformados para que a cada dia mais possamos parecer mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, Paulo diz assim aos irmãos de Éfeso que já eram santos, que já faziam parte do povo santo que é a igreja, dizendo assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, ou velho homem, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, ou do novo homem, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Observe, irmãos, que na santificação inicial oposicional que ocorre no momento da nossa conversão, é um ato exclusivo de Deus. Não podemos fazer nada. Porém, na santificação progressiva, esse processo é um processo cooperativo entre Deus e o crente. Na santificação progressiva, é o processo de aperfeiçoamento de um santo. É o processo de aperfeiçoamento progressivo de um santo, e aí sim temos responsabilidade nesse processo. Sozinhos não podemos evoluir ou crescer na santificação progressiva, mas também Deus não vai fazer por nós aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, na Bíblia Sagrada, Deus responsabiliza muito o crente no tocante à sua parte, no tocante à nossa parte na santificação
progressiva, né? Então devemos abandonar o velho homem, se revestir do novo homem, devemos andar no Espírito, devemos fugir das obras da carne e assim por diante nós vamos estar progredindo neste processo. Ao progredir no processo de santificação progressiva, quando a gente for para a eternidade, seja por meio do arrebatamento da igreja ou por meio da morte, nós vamos experimentar o último estágio da santificação, que é a glorificação. Este é o momento em que o crente será como Jesus é. Vamos receber um corpo ressurreto semelhante ao corpo de Jesus. Porque quando a gente aceitou Jesus lá na conversão e fomos declarados santos, os nossos pecados foram perdoados. Nós ficamos livres da condenação do pecado, fomos justificados. No processo de santificação progressiva, recebemos poder do alto para vencer o pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porém, convivemos ainda com a presença do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porém, convivemos ainda com a realidade e a presença do pecado. Mas, na glorificação, viveremos para sempre longe e livre do pecado. Então, na glorificação será diferente. Deus arrancará de todos nós a natureza carnal e pecaminosa. O apóstolo João disse em 1 João 3:2, Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, nós assim chegamos ao final de mais um bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, todos os sábados pela manhã de 8 às 9, estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. A palavra santidade é a palavra-chave da nossa lição de hoje. Se somos filhos de um Deus santo, se fomos chamados por um Deus santo, se vivemos no Espírito, se somos guiados pelo Espírito, se andamos no Espírito, então nós devemos viver uma vida santa. Como disse apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, ele disse, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu, disse o Senhor, sou santo. Então, porque Deus é santo, visto que Deus é santo, o crente também deve ser santo. Nós aprendemos até aqui a respeito dos 3 estágios da santificação. Assim que a pessoa se converte a Cristo, ato contínuo, Deus declara aquela pessoa santa, como uma pessoa que agora foi enxertada no corpo de Cristo, que é a igreja, e foi declarada santa, porém chamada para ser santa, chamada para ingressar no processo de santificação progressiva. Enquanto estivermos aqui na terra, enquanto não formos para a glória celestial, estaremos aqui na terra convivendo com a realidade e a presença do pecado. E por isso devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, crescer no processo de santificação progressiva, se abstendo das obras da carne e produzindo o fruto do Espírito, se despindo do velho homem, da velha natureza carnal e pecaminosa e se revestindo do novo homem, da nova natureza espiritual. E o final do processo de santificação progressiva, quando a gente for para a eternidade, para a presença de Deus,
experimentaremos o estágio final da santificação, que é a glorificação, onde nós ficaremos livres para sempre da presença do pecado, porque nem carne nem sangue herdará o reino de Deus e nem pecado também. O alvo da santificação, conforme diz o tópico 2.3 da nossa lição, é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nós não somos intrinsecamente santos. Deus é intrinsecamente santo. Assim como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz que vem do sol, assim também nós, crentes e igreja, não somos intrinsecamente santos. Nós refletimos a santidade de Deus na nossa vida. Deus nos santifica, nós avançamos e crescemos no processo de santificação e assim somos a luz do mundo e o sal da terra por causa de Cristo na nossa vida. Então, a santificação trata-se de um ato, um estágio e um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo, e uma vez ele se tornando santo, após a conversão, ele vai crescer em santidade. O tópico 3 da nossa lição fala do julgamento do Deus Santo. Deus é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, ele fala que quando teve a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, ele disse que os serafins clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 1 Samuel 2:2 diz: Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti e não há rocha como o nosso Deus. Então, Deus é absolutamente santo, infinitamente santo. A Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. É um dos atributos de Deus mais propagados e mais divulgados na Bíblia Sagrada, é o atributo da santidade de Deus. Assim, Deus é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico de Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, sempre o referencial, o padrão de santidade para o crente é Deus, é Cristo. Por isso que a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus. Jesus disse: assim como eu fiz, façais vós também. Assim, vocês amem uns aos outros também, como eu vos amei. Então, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Tópico 3.2, a santidade exigida a todos os crentes. Já falamos aqui que na santificação inicial ou santificação posicional, nós não podemos fazer nada. É um ato exclusivo de Deus de nos enxertar no corpo de Cristo, na nação santa, na igreja santa, e nos declarar santos. Porém, no processo de santificação progressiva, que é o processo de aperfeiçoamento de um santo, aí sim nós temos responsabilidade e Deus exige de nós essa santidade. Deus exige de nós um comportamento santo, Deus exige de nós uma consciência de santidade. Por isso que diz o texto bíblico: sede santos. É o verbo ser no imperativo, é uma ordem para nós. Se Deus está ordenando para mim e para você que sejamos santos, é porque temos responsabilidade também neste processo de santificação progressiva. Não podemos apenas deixar que Deus faça parte dele sem a gente fazer a nossa. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. A Bíblia compara a igreja como um edifício, Efésios 2:21. Nele, ou seja, em Cristo, todo o edifício, ou a igreja, o povo de Deus, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor.
Cada crente individualmente é templo e morada do Espírito Santo e todos nós coletivamente somos a nação santa. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e também habita entre nós. Nós somos um santuário no qual Deus habita. A igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27, diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Observe como Paulo exalta a santidade e a pureza da igreja aqui em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 29. Então, da mesma forma como a Bíblia exalta muito a santidade de Deus, ela fala bastante que a igreja do Senhor, a igreja que vai subir no arrebatamento, o conjunto de todos os crentes salvos da face da terra também é um povo santo. 1 Pedro 2:9, Pedro falou: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Observe, irmãos, os termos que Pedro usa para se referir à igreja: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como Israel no Antigo Testamento era um povo santo, escolhido de Deus, separado das demais nações, propriedade exclusiva de Deus, a igreja também é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. O tópico 3.3 fala da santidade e justiça de Deus. Todos os atributos de Deus são inseparáveis. Eles coexistem harmonicamente na pessoa de Deus, no ser divino. A santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam e apontam para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma o apóstolo João em 1 João 1:5, diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é absolutamente santo. Tudo em Deus é santo, é puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça, de sua justiça com a lei. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, a guisa de conclusão da nossa lição de hoje, que fala a respeito do desenvolvimento de uma consciência de santidade, queremos dizer o seguinte: na jornada para o céu, o crente precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Ao contemplarmos e ao observarmos e entendermos a santidade de Deus, que Deus é santo, nós vamos desenvolver em nós também o desejo de ser cada vez mais santos, e de cumprir aquilo que Deus exige de nós. Sede santo, porque eu sou santo. E ser santo em toda a nossa maneira de viver. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada para o céu. A santificação progressiva é como nós andarmos, os degraus de uma escada. Quando o crente se converte, quando o pecador se converte a Cristo, ele é declarado santo. É a santificação inicial ou posicional, é como se Deus colocasse ele no primeiro degrau da escada da santidade. E, à medida que ele vai evoluindo no processo de santificação progressiva, ele vai subindo os degraus da santidade e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo como final do processo a glorificação. Então,
A Bíblia diz que devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um programa EBD em síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Esta lição, esta aula e nenhuma outra aula substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.